Dar ou não mesada? A partir de que idade? E como estabelecer um valor? Ao contrário do que muita gente pensa, a mesada não é um incentivo ao consumismo, muito pelo contrário, na verdade, é uma forma de educar financeiramente crianças e jovens. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando com o André Torbey, ele que é educador financeiro, sobre mesada. Então, se você tem alguma dúvida, fica de olho aí no nosso programa, pais, mães que estão acompanhando, tios, tias, avós, enfim. Fica de olho aí porque a gente está esclarecendo a respeito desse assunto. André, eu estava dando uma olhada na internet antes de subir para o estúdio para conversar com você e eu vi um pai que foi referência no Facebook, vários compartilhamentos do que ele postou. Ele postou uma tabelinha, não sei se você viu. E lá ele colocou que ele tinha uma filha chamada Júlia e um filho chamado Vitor e ele dava R$50 para cada um de mesada. Aí ele conversou com a mulher dele lá e decidiram. E aí ele tinha várias lacunas que estavam assim, desobedecer pai e mãe, reclamar ou faltar escola, vir recadinho na agenda, não querer tomar banho, não querer escovar os dentes. Então ele marcava toda vez que o filho dele ou a filha fazia algo daquele tipo, né? Alguma coisa daquilo. E aí ele ia descontando. Quantos centavos? 50 centavos, responder para pai e mãe, R$1 fazer isso, tal coisa. E aí ele ia descontando. No final do filho deu uns 30 e poucos e o da filha deu 43. É legal fazer isso, na sua opinião? É uma alternativa, né? Porque ao mesmo tempo que você incentiva o dinheiro, você estimula que seu filho tenha bons comportamentos e que você premia os bons comportamentos, né? É claro que só isso pode não ser o suficiente, mas é uma boa alternativa, sim. Ele falou que ele nem levou tudo em consideração, né? Porque não ia dar, ia chegar, ia zerar e eles ainda iam ficar devendo para os pais, né? Então muita coisa ele relevou, ele conversava, tinha lá, deixar de apagar as luzes e tudo, eu achei bem interessante. Isso porque é nessa idade que as crianças elas vão aprendendo as coisas, né? Então, delas serem um pouco mais sapeca e tudo mais. E você pode usar essa alternativa para educar e ensinar finanças para as crianças, né? Então, é uma grande alternativa. Fica a dica para todo mundo aí também. É verdade. Agora é o seguinte, nós sabemos que os nossos filhos aprendem muito, eles se espelham muito no que fazem os pais. Então, antes de você educar financeiramente, tentar educar financeiramente seu filho, você mesmo precisa estudar sobre o assunto, né? Porque com certeza ele vai se espelhar em você tanto nos seus acertos quanto nos seus erros, né, André? Com certeza. Por exemplo, se você não chega no final do mês com dinheiro na conta, por que você vai esperar que seu filho cuide bem da mesada dele? Criança vê, criança faz, né? Os pais, os avós, os tios, os adultos são os principais exemplos para eles. Então, quanto mais a gente aprender e quanto mais a gente cuidar melhor do nosso dinheiro, mais possibilidades eles vão ter de aprender com os nossos exemplos. Agora, André, essa mesada que eu dou pro meu filho, você acha que é melhor dar a qualquer tempo ou é melhor que haja uma periodicidade? A melhor coisa é ter a periodicidade, né? Os pais, por muitas vezes, eles preferem dar o dinheiro quando o filho pede para tentar controlar os gastos, o que lá na frente pode gerar uma dificuldade maior em cuidar do salário, por exemplo, né? Se desde cedo ele aprende que o dinheiro é para durar 30 dias e que ele precisa planejar bem os gastos, como ele vai usar esse dinheiro, lá na frente não vai ser uma dificuldade. O André, a gente já colocou algumas artes para vocês sobre o que fazer quando a criança tiver até 6 anos, 6, 7 anos, depois de 8, 9 anos. Agora a gente vai ver aí na tela, quando essa criança já tiver seus 11, 12 anos, a partir dessa idade, né? Como que deve ser a mesada ou quanto que eu devo dar para o meu filho? A primeira coisa é calcular qual é o orçamento que ele precisa, né? O que você vai destinar para o lanche na escola, para o final de semana com os amigos, para ele planejar os próprios objetivos. É claro que a noção de tempo para uma criança é diferente de um adulto, né? Mas incentivar que ele tenha planos de curto, médio e longo prazo, sendo que esse longo prazo é 1 ano, por exemplo, já ajuda com que ele comece a ser um pouco mais frugal, que ele consiga desenvolver habilidades que façam com que ele poupe cada vez mais. Né? Aí, por exemplo, um objetivo para 12 anos é uma criança, né? Curto prazo pode ser comprar aquele boné da hora que ele está querendo e tudo que não é tão caro, né? Curto prazo seria o quê? Uns 3 meses? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Médio prazo já seria
algo maior, né, André? Isso pode ser um brinquedo novo, um jogo novo, uma mochila nova, qualquer coisa que uma criança entre 11 e 12 anos já se interessa. Aí né? vai o quê? Uns 6 meses? 6 meses, 7 meses, mais 6 ou meses, menos, 7 meses. né? E aí depois, um ano, já pode programar até um celular, né? Um celular, algum item mais caro, um passeio em uma viagem que ele quer fazer e os pais podem, você quer fazer isso? Então vamos guardar dinheiro, né? Às vezes a gente esquece o quanto que a criatividade de uma criança pode ajudar no orçamento familiar, com alternativas para economizar e até fazer um brechó, um bazar e vender coisas que ele não usa mais. Eu li que a escassez ensina mais que a abundância, né? Então, se você dar em grande quantidade para o seu filho, se ele pede, mãe, eu quero isso, aí ele tem. Mãe, eu quero aquilo, ele tem. Tia, eu quero aquilo, minha mãe não pode me dar, ele tem. Então, ele não vai ter ensinamento algum, né? Tendo tudo aí de mão beijada. Preciso já saber desde pequeno que é preciso lutar e ralar para ter as coisas que se quer, né? E isso é muito importante que os pais, os responsáveis, ensinem a importância do trabalho para receber o dinheiro, né? Para não parecer que é tão simples. Pois quando ele entrar na idade que ele começa a trabalhar, ele vai ter um choque e vai perceber que as coisas não eram como ele imaginava. E você ensina conceitos, né, aos seus filhos. Agora a gente está falando de dar mesada para o filho e tudo, só que a gente sabe que tem aqueles avós, aquelas avós que interferem ali, alguns, né, interferem um pouquinho na educação dos seus filhos e gostam de mimar, vó e vô, gente, caducam, não tem como fugir disso. Como falar, mãe, pai, eu estou tentando ensinar meu filho financeiramente de uma forma correta e tudo. Não é assim, porque eu ensino uma coisa, os avós ensinam outros, né? Como ter esse diálogo? O importante é manter a comunicação aberta, né? Se você joga limpo com as pessoas que te ajudam a cuidar do seu filho, eles vão ter uma motivação maior de te ajudar, né? Mostrar para eles que eles podem continuar dando presente e que, por exemplo, esse presente pode ser um valor em dinheiro que ajuda o seu filho a poupar, é bem interessante. É claro que na idade de 6, 12, 13, 5, 7 anos, a criança quer ganhar presente na maioria das vezes. Mas você pode mostrar para ele também a importância de juntar o dinheiro para ele comprar aquilo que ele quer. Então, ter essa comunicação aberta é fundamental. E além de você educar financeiramente seu filho, você é uma educação comportamental também, né? Que eu estava falando que existem alguns tipos de mesadas e tem a mesada ecológica, a mesada social e tudo, a mesada voluntária. E como é que funciona esse tipo de mesada? Como você falou, né? O exemplo do rapaz que descontava pequenos valores da mesada dos filhos é um tipo de mesada. A mesada ecológica, por exemplo, é para você estimular que seu filho faça atividades ao ar livre, por exemplo. E para cada vez que ele vai num parque, ao invés do shopping, você dá um valor diferenciado para ele. Você incentiva através de um valor extra para o seu filho para que ele tome essas atitudes, né? Entendi. E aí, por exemplo, a mesada, ela pode ser mensal, quinzenal, mas também pode ser semanal, que a galera chama de semanada, né? Qual que é a melhor para o meu filho? Como é que eu faço isso? Você já falou do cálculo, né? Isso. Que eu vejo ali quanto que o meu filho está gastando na escola, com um lanchinho e tudo. Mas como é que eu defino essa mesada? Você precisa acompanhar a evolução do seu filho, né? Se você deu um dinheiro para durar 30 dias e durou 10, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Então, você precisa dar esse passo para trás, voltar para uma semanada, mostrar para ele, filho, esse dinheiro precisa durar a semana inteira, né? Vamos fazer aqui um planejamento para que você tenha um valor diário e quanto que você pode gastar nesse dia, e assim você vai desenvolvendo. À medida que ele já tem capacidade de aumentar essa frequência, você passa para a semanada, por exemplo, ou para a quinzenada, né? Quinzenada. E depois para a mesada. Né? É tudo uma adaptação, não adianta E isso não pode comprometer seu orçamento, seu próprio orçamento, tem que caber né, no seu dinheiro também. Legal, eu vou fazendo os cálculos aqui, quando é que eu vou dar para minha filha. É legal que você ensine realmente esse tipo de... Que a criança tenha essa noção, né? Aprenda a dar valor ao dinheiro, porque o que mais a gente vê por aí é a criança se jogando no chão, eu quero, porque eu quero, e faz aquele escândalo. Então a gente já viu
que nem a mãe teve uma educação financeira, como que é educar financeiramente o filho? Quem tiver mais dúvidas, gente, quem quiser uma ajudinha, uma força a mais, ó, entre em contato com o André, deixa aí tuas redes sociais, André, o vídeo também, você faz vídeos, né? Tem um canal Isso, nós temos a fanpage no Facebook, né, que é TTP Soluções. E o mesmo canal no YouTube, TTP Soluções, né? Então joga a gente lá no YouTube ou no Facebook e tem o nosso site onde a gente faz artigos, coloca os vídeos e sempre tem coisa nova que é muito importante. Você já fez um vídeo falando sobre mesada? Eu fiz um vídeo no mês passado e tem um artigo que é Crianças e Dinheiro, onde a gente fala não só de mesada, mas como a importância de adotar um cofrinho, por exemplo. Legal, vou dar uma olhadinha. Nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais Estúdio Site. Vamos entrevistar a Bárbara Nicolau, da Dream Kids. Ela tem uns joguinhos aí bem lúdicos e educativos para a criançada também, viu? Daqui a pouco a gente volta.